Olá, nós estamos aqui no início dessa segunda semana do nosso propósito, 21 dias para a manifestação dos filhos de Deus. É importante estar atento para algumas orientações. Nós que estamos aí em oração às 6h15 da manhã, orações às 18 horas, todos os dias, a partir de terça-feira. As vigílias acontecendo sempre de 22 horas até meia-noite, e algumas que estão sujeitas à orientação do pastor e do coordenador, mudando de horário. Esteja atento para a nossa fanpage, para as orientações pastorais, dos coordenadores. É importante você olhar a agenda que foi entregue. Vamos mobilizar a nossa equipe, segunda semana, intensidade, viver o propósito como ele deve ser vivido, experimentar reuniões de células diferentes e viver o mover de Deus nesses dias. Hoje, o 8º dia desse propósito, nós temos uma palavra para o seu coração. E se você que estiver acompanhando a leitura e os vídeos, vai perceber que nesse 8º dia, oitava lição do livro, nós vamos ver o tema: o chamado vai nos exigir respostas. Essa lição tem como base a experiência que Isaías teve. Isaías ouviu um chamado da parte de Deus que dizia: quem pode ir por nós? A quem enviaremos? E aí a gente sabe que essa experiência, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, inicia falando no ano da morte do rei Uzias. No ano da queda de um referencial, Isaías tem uma experiência com Deus. A crise empurra ele para uma experiência. E se você for ler o texto, você vai ver aquela experiência, aquela visão, aquele contato com as coisas sobrenaturais que Isaías teve. E o chamado exige respostas. Todos nós que somos chamados. E filhos são o quê? São chamados. Filhos são chamados para um relacionamento com o pai. Filhos são chamados para aprofundar a sua intimidade com o pai. Filhos são chamados para o serviço na casa do pai. Filhos são chamados para aprender a ser filhos, para cumprir o chamado, para cumprir o desejo de Deus, do nosso Pai, que é a edificação do seu reino. Então eu quero que você esteja atento para isso em relação à sua vida espiritual. Esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, com seus ouvidos abertos, para ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Mas não somente um chamado como se chama alguém para trabalhar, ou como se chama alguém para jogar uma partida, mas um chamado que vai marcar a sua vida. Um chamado que vai te fazer ter contato com as coisas sobrenaturais, com as coisas espirituais. E é isso que um chamado vai exigir de nós. As respostas que a gente compartilha aqui nesse livro fala, por exemplo, que o chamado vai exigir revelação. Revelação. Isaías teve revelação das coisas de Deus. Ele viu o trono de Deus. Ele viu a ordem que Deus estava dando. Então, não há chamado sem contato com as coisas sobrenaturais. É preciso ter revelação. O homem não pode chamar você. O homem não pode definir até onde você vai. Um chamado humano, ele tem limite. Mas o chamado de Deus, não. Ele te revela, ele traz para você compreensão das coisas do Espírito. O chamado de Deus exige também disposição para enfrentar crises. Isaías viu o Senhor na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias. Aquele foi um ano de crise, de instabilidade. O rei Uzias representava uma referência. Isaías, nesse ano de crise política, de crise econômica. Eu não sei qual é a crise ou quais são as crises que podem se instalar na sua vida, ou que você já viveu ou que ainda vai viver ao longo da caminhada. Mas uma coisa é certa, se você não tiver disposição para enfrentar esses momentos, você dificilmente, ou você vai ter dificuldade para entender e para ouvir e para responder ao chamado de Deus. O chamado de Deus vai nos exigir experiências profundas. A Bíblia diz que quando Isaías viu aquele chamado, ele disse assim: eu não tenho como ir, porque sou um homem de lábios impuros. Ele se colocou à disposição, mas viu a sua realidade. Naquele tempo ele viveu uma experiência profunda. Ele viu o trono de Deus. Ele viu o anjo tocando os seus lábios. O chamado exige disposição para vencer áreas que ainda não foram dominadas. O chamado exige disposição para responder a Deus. Isaías disse: eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou. Eu reconheço que tenho limitações. E o chamado fez ele se ver, fez ele se enxergar, olhar para si mesmo. Mas ele entendeu
que aquela era uma hora de responder também ao que Deus estava falando ao coração dele. Deus tem te chamado? Responda a Deus. Saiba do caminho que você vai enfrentar para responder a Ele. Esse é o 8º dia do nosso propósito. Se você é filho, então manifeste-se.